Seja bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para Belize, um pequeno país da América Central. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E agora, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Antes da chegada dos europeus, a região agora conhecida como Belize era habitada principalmente pelos povos maias. Os maias deixaram uma marca indelével na paisagem e na cultura da área, como evidenciado por sítios arqueológicos proeminentes, como o Caracol, Xunantunix e Alto Unhá. Os primeiros europeus a chegarem a Belize foram os espanhóis no início do século XVI. No entanto, foi durante o período colonial britânico que a história moderna de Belize começou a se desenrolar. Os britânicos começaram a colonizar a área no século XVII, estabelecendo colônias de escravos negros e refugiados europeus. Durante o período colonial, houve uma disputa entre a Espanha e a Grã-Bretanha sobre a soberania da região. Esta disputa persistiu por décadas até culminar na Guerra dos Sete Anos de 1756 até 1763, e posteriormente, no Tratado de Versalhes em 1783, que formalmente concedeu à Grã-Bretanha o direito de colonizar a região. Embora a Espanha continuasse a reivindicar o território. Durante o período colonial, a economia de Belize era baseada principalmente na exploração de madeira e na produção de açúcar. A mão de obra escrava desempenhou um papel fundamental nessas indústrias. Após a abolição da escravidão em 1838, muitos africanos libertos permaneceram em Belize, contribuindo para a diversidade étnica e cultural do país. Belize permaneceu uma colônia britânica até 1981, quando finalmente alcançou a independência. No entanto, o país manteve laços estreitos com o Reino Unido, tornando-se uma monarquia constitucional dentro da Comunidade das Nações. Desde então, Belize tem progredido como uma democracia estável e próspera, embora enfrente desafios como a pobreza e a preservação ambiental. A cultura de Belize é uma rica mistura de influências indígenas, africanas, europeias e caribenhas. Essa diversidade é evidente na música, dança, culinária e nas tradições religiosas do país. Além disso, a beleza natural de Belize, incluindo suas florestas tropicais, recifes de coral e ruínas maias, atrai turistas de todo o mundo, contribuindo para a economia do país. Agora que conheceram um pouco da história de Belize, temos algumas curiosidades que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal. É de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse país repleto de riquezas históricas e culturais. Belize está localizado na América Central, na costa leste da América Central, fazendo fronteira ao norte com o México, ao oeste e sul com a Guatemala e ao leste com o Mar do Caribe. Sua capital é Belmopan. O país tem uma área total de aproximadamente 22.966 km² e uma população de 405.272 habitantes. Belize é o único país da América Central onde o inglês é o idioma oficial. Embora o espanhol seja amplamente falado em muitas partes da América Central, o inglês é a língua oficial de Belize, o que reflete sua história como colônia britânica. Além do inglês, também são falados o crioulo belizenho, espanhol, garífuna e várias línguas indígenas. A Barreira de Corais de Belize é a segunda maior barreira de corais do mundo, depois da Grande Barreira de Corais na Austrália. É uma das principais atrações turísticas do país e foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco devido à sua importância ecológica. A barreira de corais se estende por cerca de 300 quilômetros ao longo da costa de Belize e abriga uma incrível diversidade de vida marinha. Aproximadamente 60% do território de Belize é coberto por florestas tropicais. Essas florestas são extremamente importantes em termos de biodiversidade, abrigando uma variedade impressionante de espécies de plantas e animais. Além disso, as florestas desempenham um papel crucial na regulação do clima, na conservação da água e na proteção contra a erosão do solo. Belize é conhecido por seus esforços de conservação e preservação dessas florestas tropicais. Caracol é uma antiga cidade maia localizada no oeste de Belize, próxima à fronteira com a Guatemala.
Durante o seu auge, por volta do século VII depois de Cristo, Caracol foi uma das maiores e mais importantes cidades da civilização maia. Suas ruínas contêm estruturas impressionantes, incluindo templos, palácios e praças cerimoniais. Caracol também é conhecida por sua pirâmide Caana, que é uma das estruturas mais altas de Belize, alcançando uma altura de cerca de 43 metros. Belize abriga uma população significativa de jaguares e é considerado um dos poucos lugares na América Central onde esses grandes felinos ainda podem ser encontrados em números saudáveis. Os jaguares desempenham um papel crucial no ecossistema como predadores topos de cadeia alimentar, ajudando a regular as populações de presas e contribuindo para a saúde dos ecossistemas. Em Belize, várias áreas protegidas e reservas naturais foram estabelecidas para conservar o habitat do jaguar e proteger essa espécie ameaçada. A cueca de gibnudo é considerada uma iguaria local que consiste em carne de gibnudo, um roedor também conhecido como paca, que é preparada assada ou cozida lentamente com temperos e ervas. O gibnudo é encontrado em Belize e é considerado uma carne delicada e saborosa por muitos habitantes locais. Belize é o lar do famoso Great Blue Hole, ou Grande Buraco Azul, que é a maior caverna subaquática do mundo. Esta maravilha natural está localizada perto da costa de Belize, na porção central do Recife de Coral de Belize. O Great Blue Hole é uma formação de colapso submarino circular com mais de 300 metros de diâmetro e mais de 120 metros de profundidade. É um local popular para mergulho e exploração subaquática, conhecido por suas águas cristalinas e sua paisagem impressionante. Belize City é a maior cidade de Belize em termos de população com aproximadamente 61.461 habitantes e é também a principal área urbana do país. É o centro econômico, cultural e histórico de Belize, abrigando uma parte significativa da população do país e muitas das principais instituições comerciais e governamentais. Belize era conhecido como Honduras Britânicas antes de sua independência em 1981. Durante o período colonial, a região foi colonizada pelos britânicos e recebeu o nome de Honduras Britânicas para distingui-la de Honduras, localizada na América Central. Após a independência, o país adotou o nome de Belize. Belize é famoso por suas incríveis cavernas, muitas das quais contêm artefatos e vestígios da antiga civilização maia. Algumas das cavernas mais conhecidas incluem as cavernas Acton Tunixil Muknal, que são famosas por seus artefatos maias e esqueletos humanos calcificados, e as cavernas Barton Creek, que podem ser exploradas de canoa. Essas cavernas não apenas oferecem uma experiência emocionante de exploração espeleológica, mas também proporcionam uma visão fascinante da história e cultura dos antigos maias. O Chicken Bus é um sistema de transporte público muito comum em Belize. São ônibus antigos, muitas vezes coloridos e decorados, que costumam ser usados para transporte de pessoas, mercadorias e até mesmo animais de fazenda, como galinhas. Daí o nome Chicken Bus. Esses ônibus são uma parte importante da vida cotidiana em muitas comunidades de Belize, oferecendo uma forma acessível de se locomover pelo país. Belize tem uma população diversificada, incluindo grupos étnicos como os garífunas, crioulos, maias, mestiços, europeus e outros grupos que contribuem para a rica diversidade cultural de Belize. Essa diversidade étnica é uma característica importante da identidade de Belize e desempenha um papel significativo na cultura, na sociedade e na vida cotidiana do país. Belize possui uma cultura musical vibrante e diversificada, influenciada por uma mistura de tradições culturais. Alguns dos gêneros musicais mais proeminentes em Belize são o punta, o reggae, a soca e o calypso. Além desses gêneros, Belize também abriga uma variedade de outros estilos musicais, incluindo música folclórica tradicional, hip hop, pop e até mesmo influências de música latina, dada a proximidade com países como México e Guatemala. Em Belize, a moeda oficial é o dólar belizense, também conhecido como BZD. O dólar de Belize tem uma taxa de câmbio oficialmente fixa em relação ao dólar americano, e essa relação é geralmente administrada pelo Banco Central de Belize. Essa fixação visa fornecer estabilidade monetária e facilitar o comércio e as transações internacionais.
Belize é conhecido por suas belas ilhas paradisíacas, conhecidas como as Ilhas Cais. Elas são um dos principais destinos turísticos do país devido às suas praias de areia branca, águas cristalinas e rica vida marinha. Algumas das ilhas mais populares incluem Ambergris Caye, Caye Caulker e Tourneuf Atoll. Essas ilhas oferecem uma variedade de atividades, como mergulho, snorkeling, pesca, passeios de barco e relaxamento em praias deslumbrantes. Belmopan é a capital de Belize desde 1970. Antes disso, a capital era Belize City. A mudança para Belmopan ocorreu após a destruição significativa causada pelo furacão Hattie em 1961, que devastou Belize City. Como resultado, o governo decidiu realocar a capital para uma área mais central e menos vulnerável a desastres naturais. Belmopan foi escolhida como o novo local da capital devido à sua localização mais interior, tornando-a menos suscetível a furacões, além de oferecer espaço para o crescimento e desenvolvimento planejado. O primeiro santuário de vida selvagem do mundo para jaguares foi estabelecido em Belize em 1986. Este santuário é conhecido como Coxcomb Basin Wildlife Sanctuary e foi criado para proteger uma grande população de jaguares, bem como outras espécies de vida selvagem e ecossistemas naturais importantes. Localizado nas montanhas Maia de Belize, o santuário abrange uma vasta área de floresta tropical e oferece oportunidades para caminhadas, observação de aves e ecoturismo responsável. Belize tem uma das densidades populacionais mais baixas da América Central. Apesar de ser o segundo país mais pequeno em termos de área terrestre na América Central continental, Belize tem uma população relativamente pequena em comparação com outros países da região. Isso se deve em parte à sua geografia diversificada, que inclui vastas áreas de florestas tropicais e manguezais, bem como à sua localização costeira. A baixa densidade populacional contribui para a preservação de grande parte da beleza natural de Belize e para a sensação de espaço aberto em muitas áreas do país. O significado exato do nome Belize não é completamente claro e tem sido objeto de debate e especulação ao longo do tempo. Uma das teorias e a mais aceita pelos estudiosos sugere que o nome Belize pode ter sido derivado do rio Belize, que era conhecido como rio Balize na época da chegada dos espanhóis. A palavra Herbalize pode ter origens maias, mas seu significado exato não é claro. Outra teoria é que Belize pode ser uma modificação do nome original dado pelos colonizadores espanhóis, possivelmente uma adaptação do nome de algum local ou região. O Aeroporto Internacional Philip S. W. Goldson, localizado na cidade de Belize City, é o principal aeroporto internacional de Belize e serve como o principal ponto de entrada para o país. É nomeado em homenagem a Philip S. W. Goldson, um importante líder político de Belize que desempenhou um papel significativo na luta pela independência do país. O aeroporto oferece voos domésticos e internacionais, conectando Belize com várias cidades ao redor do mundo. O rio Belize é o rio mais longo e maior de Belize. O rio Belize tem aproximadamente 290 quilômetros de extensão e é uma importante fonte de água doce e vida selvagem em Belize. Ele flui através do centro do país, passando por cidades como San Inácio e Belmopan, antes de desaguar no Mar do Caribe. Belize é o único país da América Central que não possui uma rede ferroviária. A falta de ferrovias em Belize é principalmente devido ao seu tamanho relativamente pequeno, bem como à sua geografia e história. Em vez disso, o transporte terrestre no país é predominantemente feito por estradas e rodovias, além de serviços de transporte marítimo e aéreo para conectar diferentes partes do país e facilitar o comércio e o transporte de passageiros. Belize é considerado um dos destinos mais populares para observação de aves na América Central, e até mesmo no mundo. Com sua vasta diversidade de habitats, Belize abriga uma grande variedade de espécies de aves. Além disso, o país está localizado em uma rota de migração importante para muitas aves, o que o torna um local privilegiado para a observação de aves migratórias também. Há uma série de reservas e áreas protegidas em Belize que oferecem oportunidades excepcionais para os observadores de aves. Belize é o único país da América Central sem uma costa no Oceano Pacífico. O país está localizado na costa leste da América Central, fazendo fronteira com o Mar do Caribe ao leste.
Ele não tem uma costa no Oceano Pacífico, pois é separado desse oceano pela Guatemala e por parte do México. Além disso, a falta de uma costa no Oceano Pacífico influencia a geografia e a cultura de Belize. O país tem uma conexão histórica e cultural mais forte com as regiões do Caribe e uma influência caribenha mais proeminente em sua música, culinária e estilo de vida. Belize é o único país da América Central continental que é membro da Comunidade das Nações, anteriormente conhecida como Comunidade Britânica de Nações. A nação tornou-se independente do Reino Unido em 1981 e optou por permanecer associada à comunidade, mantendo laços históricos com o Reino Unido. Como membro da Comunidade das Nações, Belize participa de várias iniciativas e colaborações multilaterais, incluindo eventos esportivos como os Jogos da Commonwealth e programas de desenvolvimento econômico e social. Belize é conhecido por sua rica biodiversidade e é o lar de uma grande variedade de vida selvagem, tornando um destino popular para ecoturismo e observação da natureza na América Central. A diversidade de habitats em Belize, que inclui florestas tropicais, recifes de coral, manguezais e savanas, contribui para a grande variedade de espécies de animais que habitam o país. Belize também abriga várias espécies de serpentes, algumas das quais são venenosas, incluindo a cobra-coral. Além da cobra-coral, outras serpentes venenosas encontradas em Belize incluem a cascavel, a fer-de-lance e várias outras. A bandeira de Belize é única por ter figuras humanas. Ela apresenta duas pessoas, uma de cada lado do escudo nacional. Essas figuras representam pessoas de diferentes origens étnicas e simbolizam a diversidade cultural do país. A bandeira de Belize é composta por cores distintas e significativas, como o azul que representa o Partido Democrático Unido, o vermelho simbolizando o Partido Popular Unido, e o branco representando a paz. Belize é conhecido por ser um destino turístico popular, especialmente para ecoturismo e turismo de aventura. Com sua rica biodiversidade, incluindo recifes de coral, florestas tropicais, reservas naturais e uma variedade de vida selvagem, Belize atrai viajantes que buscam experiências na natureza. Os recifes de coral, incluindo o famoso Recife de Coral de Belize, oferecem oportunidades excepcionais para snorkeling, mergulho e observação da vida marinha. Além disso, suas florestas tropicais oferecem trilhas para caminhadas, passeios de observação de aves e visitas a sítios arqueológicos maias fascinantes. Para os entusiastas de aventura, Belize oferece atividades como caiaque em rios selvagens, tabing em rios cavernosos, tirolesa pela selva e até mesmo mergulho em cenotes. Belize é o único país da América Central que não possui um exército. Após sua independência do Reino Unido em 1981, o país optou por não estabelecer forças armadas permanentes. Em vez disso, Belize mantém uma força de segurança interna conhecida como Força de Defesa de Belize, que é responsável por questões de segurança interna e auxilia em operações de defesa civil e em situações de emergência. Essa decisão reflete a política de desmilitarização adotada por Belize, que visa promover a paz e a estabilidade na região. Belize possui uma das mais altas taxas de alfabetização na América Central, com mais de 90% da população alfabetizada. O país tem feito investimentos significativos em educação ao longo das décadas, o que contribuiu para o alto nível de alfabetização. O sistema educacional de Belize é baseado no modelo britânico e oferece educação primária e secundária gratuita e obrigatória. Além disso, o governo de Belize tem implementado políticas para promover o acesso à educação em todo o país, incluindo áreas rurais e remotas. Esses esforços têm ajudado a garantir que a maioria da população de Belize tenha habilidades de leitura e escrita essenciais. A economia de Belize é baseada principalmente em turismo, agricultura e pesca. O turismo desempenha um papel crucial na economia de Belize. O país é conhecido por suas belezas naturais, como recifes de coral, praias, selvas tropicais e sítios arqueológicos. A agricultura é outro pilar importante da economia do país, produzindo uma variedade de produtos agrícolas como a cana-de-açúcar, banana, citros, frutas tropicais, vegetais e cacau. Belize também tem uma indústria pesqueira significativa. O país exporta peixes e frutos do mar para mercados internacionais e também sustenta uma indústria de pesca local, que é uma fonte importante de subsistência para muitas comunidades costeiras.
O clima de Belize é tropical, com uma estação chuvosa de junho a novembro e uma estação seca de dezembro a maio. Durante a estação chuvosa o país experimenta chuvas frequentes, às vezes intensas, com uma maior probabilidade de tempestades tropicais e até mesmo furacões, especialmente nos meses de setembro e outubro. Durante a estação de seca o clima é geralmente mais estável, com menos chuvas e dias ensolarados. Esta é frequentemente considerada a melhor época para visitar Belize, já que as condições climáticas são mais favoráveis para atividades ao ar livre. O ponto mais alto de Belize é o Doiles de Ligue, com uma altitude de aproximadamente 1.124 metros acima do nível do mar. Este pico está localizado nas Montanhas Maia, na parte sudoeste de Belize, perto da fronteira com a Guatemala. O Doiles de Ligue é parte de uma área remota e selvagem conhecida por sua densa selva e sua importância para a conservação da biodiversidade. O Festival de Cultura Garífuna é uma celebração significativa em Belize, destacando a rica herança cultural desse povo. Os garífunas são uma comunidade étnica distinta em Belize, descendentes de africanos e indígenas caribenhos que chegaram à região no século XVIII. O Festival de Cultura Garífuna é comemorado anualmente em 19 de novembro. Este dia marca a chegada dos primeiros garífunas a Belize em 19 de novembro de 1802, após terem sido deportados de São Vicente pelos britânicos. Durante o festival, as comunidades garífunas em Belize realizam uma série de eventos culturais, incluindo danças tradicionais, música, cerimônias religiosas, desfiles e pratos típicos da culinária garífuna. Belize abriga uma riqueza impressionante de sítios arqueológicos maias, o que a torna um destino fascinante para os entusiastas da história e da arqueologia. Localizado na região norte de Belize, Alton é um dos sítios maias mais acessíveis e bem conservados do país. Ele é conhecido por sua pirâmide do Templo das Pedras Preciosas, que é uma das estruturas mais emblemáticas de Alton. Situado próximo à cidade de San Inácio, no distrito de Caio, Carral-Peixe é um sítio maia que remonta ao período pré-clássico. Ele oferece uma visão fascinante da vida cotidiana e da arquitetura maia, incluindo palácios, praças e templos. Localizado nas margens do rio Nilo, no norte de Belize, Lamanai é um dos sítios maias mais impressionantes do país. Ele possui várias estruturas impressionantes, incluindo a Pirâmide do Jaguar e o Templo das Máscaras de Cristal. O Caio Espanto é um resort de luxo localizado em Belize. Situado em uma ilha particular próxima à ilha de Ambergris Caye, no litoral de Belize. O Caio Espanto é conhecido por oferecer uma experiência exclusiva e luxuosa para os hóspedes que procuram privacidade e conforto em um ambiente paradisíaco. O resort é famoso por suas vilas privativas à beira-mar, que oferecem vistas deslumbrantes do Mar do Caribe, serviço personalizado e uma variedade de comodidades de luxo. Belize é um dos poucos lugares do mundo onde é possível nadar com tubarões-baleia, e a região de Gladden-Speed, situada dentro da reserva marinha de Gladden-Speed e Silk Cais, é um dos principais locais para essa experiência. Os tubarões-baleia são as maiores espécies de tubarões e são conhecidos por serem inofensivos aos seres humanos. Durante certas épocas do ano, especialmente entre março e junho, os tubarões-baleia se reúnem nas águas quentes ao redor de Gladden-Speed para se alimentarem do plâncton que floresce durante a lua cheia e a lua nova. Os turistas têm a oportunidade de nadar e mergulhar com essas magníficas criaturas marítimas em um ambiente natural e controlado, com a orientação de guias experientes. A tradição de fabricação de chocolate em Belize remonta aos antigos maias, que consideravam o cacau uma parte essencial de sua cultura e até mesmo uma forma de moeda. Hoje em dia, os visitantes podem explorar essa rica herança ao visitar as fazendas de cacau em Belize. Durante essas visitas, os turistas geralmente têm a chance de ver de perto as plantações de cacau, aprender sobre as diferentes variedades de cacau cultivadas em Belize e entender o processo de fermentação e secagem dos grãos de cacau. O Festival de Lagosta de Belize é um evento anual emocionante que celebra a cultura culinária e a pesca sustentável do país. Realizado em várias partes de Belize, este festival destaca uma das iguarias mais apreciadas da região: a lagosta fresca do Mar do Caribe. Durante o festival, os visitantes podem desfrutar de uma variedade de pratos deliciosos feitos com lagosta fresca, preparada de diversas maneiras, desde grelhada até cozida, frita, empanada e muito mais.
Belize é o lar de uma comunidade de menonitas que se estabeleceu no país, principalmente na região de Spanish Lookout, no distrito de Caio. Os menonitas são um grupo religioso anabatista que seguem uma forma de vida simples e tradicional, com ênfase na agricultura e na comunidade. Os menonitas começaram a se estabelecer em Belize na década de 1950. Quando algumas comunidades migraram do México e de outras partes da América Central em busca de liberdade religiosa e melhores oportunidades econômicas. Eles trouxeram consigo técnicas agrícolas tradicionais e estabeleceram fazendas, especialmente na região de Spanish Lookout. Belize é um país verdadeiramente único e fascinante, com uma rica mistura de história, cultura e natureza deslumbrante. Suas praias de areias brancas, recifes de coral intocados e selvas exuberantes oferecem uma variedade de oportunidades para os amantes da natureza e aventureiros. Espero que tenha gostado de conhecer mais um país incrível e atraente das Américas. Com isso ficamos por aqui, até a próxima.